Boa noite, gente. Bom, como os meninos devem ter falado aí, a gente vai falar do construcionismo e da teoria interacionista. Bom, construcionismo, a Fernanda falou várias vezes em sala de aula, é uma virada de paradigma, uma quebra de paradigma em relação às outras teorias, gestão política, organizacional, gatekeeper e teoria do espelho, que é do construcionismo, vai negar. Bom, aqui a notícia passa a ser vista como, dentro de um processo como um processo de construção da notícia, dentro das rotinas produtivas, influenciada sempre pelo viés da empresa, do jornalista e da fonte. E baseada também, ela vai considerar as fontes oficiosas. Aí vai ter discordâncias entre a distorção das notícias e a teoria do espelho. Bom, aqui o jornalista ele não é um definidor primário da notícia mais. A construção da notícia vai partir de diversos pressupostos por parte da organização jornalística, influenciado sempre pela hora do fechamento, pela editorial, pela relação com a fonte oficiosa e não oficiosa e as limitações financeiras e etc. Bom, aqui a seleção da notícia partirá sempre de uma perspectiva ideológica dos agentes sociais, que somos nós. Jornalistas, fontes, empresas e tudo. Sempre pautada pela ditadura do tempo e da audiência, que é o que mais atrapalha o nosso trabalho jornalístico. Bom, o fazer jornalístico a partir dessa ditadura do tempo e da audiência vai ser considerado impensante e irracional, porque como não ser... tem a hora do fechamento, muitas vezes o jornalista não pensa a matéria, não pensa o assunto, não revisa o texto como se deveria revisar e às vezes acontece muitas gafes no ar, como a gente vê direto. Bom, e essa receita pronta das notícias pela hora do fechamento é porque notícia agora é tratada como produto, né? Que precisa chegar na casa do consumidor, independente se tem notícia ou não, vai ter que ter, porque a audiência é feroz. Bom, a principal coisa que eu notei na teoria construcionista é que ela vai negar a teoria do espelho, porque para ela, pelo construcionismo, não tem como distinguir realidade dos mídias, que somos nós que constroem a notícia. Bom, nós que vamos refletir a notícia, então não tem como discernir realidade da construção da notícia. E não existe uma linguagem neutra dentro do jornalismo, porque sempre vai existir uma representação dos acontecimentos pelos agentes noticiosos, que somos nós. Bom, e a partir disso, a rede noticiosa, as emissoras de TV, rádio, impresso e outras coisas, pela ditadura do tempo e da audiência, elas começam a montar postos dos acontecimentos, a ficar a postos dos acontecimentos para ter um fundo jornalístico, para ter notícias em tempo real, que é o chamado mundo na sua casa. Vão criar pontos estratégicos onde são instaladas praças e afiliadas das empresas para atender a imprevisibilidade dos acontecimentos. Segundo Schudson, o teórico Schudson, as notícias não são ficção, mas elas são parte de uma conveniência de quem as produz, ou seja, no caso aqui a empresa. Já a Tushman, ela vai afirmar que essa ficção não é ruim, ela serve para nos alertar de que a realidade é mesmo construída e que possui sempre uma validade interna, ou seja, da organização. O Hall, que é o que eu não concordo que ele fala, ele vai contra essa perspectiva, dizendo que a notícia é um relato de que a gente transcreve o mais autêntico possível e a audiência é somente o resultado de que o público entendeu o significado que foi divulgado. E para ele dizer que as notícias são construídas ataca o sentido de legitimidade do profissional, de nós jornalistas. Porque, segundo ele, nós temos que ser um contrapoder, ou seja, o espelho da realidade. Bom, e por isso, segundo ele, tem que haver resistência da classe, dos jornalistas, com essa noção de que a notícia é construída e não relatada. Bom, para Roe, Schudson e Kolbe, que é o que eu acho mais completo aqui, eles vão afirmar que a notícia
E a seleção dessa notícia tem que partir de uma compreensão de uma dimensão cultural no qual ela está inserida, ou seja, que as pessoas que operam as decisões noticiosas estão dentro de um contexto de um sistema cultural cheio de significados e padrões discursivos divergentes. Então, uma notícia lá do Estado Islâmico que está decepando 20 cabeças choca muito aqui o Brasil, mas lá que o grupo foi instituído choca tanto assim? Uma notícia de buraco em Porangatu, numa avenida principal lá, de principal movimento do comércio, importa só lá, importa aqui, importa pra mim que tá aqui em Goiânia. Então, o que faz sentido dentro do nosso contexto social, talvez não faz sentido para outra pessoa. E a última frase que eu deixo é que eu achei muito interessante, que se a Fernanda quiser discutir, que as notícias são pautadas a partir da natureza cultural conflituosa do mundo, a partir do contexto social, cultural ao qual ela está inserido. Bom, o que eu entendi da minha parte é isso. Se a Fernanda tiver mais considerações, anota e me passa depois. Obrigada. Boa aula para vocês. Tchau, tchau.